Oi gente, hoje eu vou responder a tag 5 estrelas porque eu sou uma leitora muito emocionada que adora dar 5 estrelas para os livros. Eu tenho muitos livros 5 estrelas, muitos livros favoritos, é muito fácil eu dar 5 estrelas para um livro, já vou avisando. Então a tag é bem legal e quem criou foi o canal Palco de Leituras, então eu vou deixar o vídeo dele aqui na caixa de descrição para vocês assistirem. E o vídeo vai ficar recheado de recomendações incríveis, porque todos são livros 5 estrelas que eu recomendo muito pra vocês. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Curtam o vídeo, ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros, olha o botão aqui, seja membro, que você vê os seus benefícios, como que funciona, e acaba ajudando com o meu trabalho também. Então, a primeira pergunta é um livro 5 estrelas que não foi favoritado. Como são poucas perguntas, eu resolvi mostrar mais livros pra vocês, assim, em cada pergunta. Então, eu vou mostrar pra vocês um livro que já faz um tempinho que eu li, que foi Tartarugas até lá embaixo, do John Green. Esse livro aqui, gente, ele é muito, muito bom. Eu dei 5 estrelas pra ele, mas eu não cheguei a favoritar, porque quando eu favorito um livro, o livro precisa ser muito marcante pra mim. É aquela história que vai ficar pra sempre na minha memória. E esse livro eu adivinhei não favoritar, porque eu não lembro de nada da história, gente. Então, tá provado que ele não foi um livro tão memorável pra mim, mas ele foi um livro muito bom. Quando eu acho que o livro é muito bom e que muitas pessoas precisam ler, eu dou 5 estrelas com certeza. E essa daqui é uma situação que o livro é muito bom, mas não foi assim memorável, porque eu não lembro de nada da história, eu preciso reler ele. A única coisa que eu lembro desse livro é que a protagonista tem transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, e é algo que o autor trouxe dele aqui pra história, o John Green. Então ele é um livro que faz você criar muita empatia com pessoas que sofrem desse transtorno. Realmente eu não entendia algumas coisas e eu lembro que eu aprendi sobre isso com o livro. Mas o que acontece com a personagem na história, eu até nem lembro se tem romance no livro, sabe? Ficou meio apagado, assim, coisas mais específicas. E um livro que eu li recentemente, esse está na minha memória, que é Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin, mas eu acho que esse livro não chegou a ser favorito pra mim, porque ele é um livro muito curtinho e é muito difícil eu favoritar histórias curtinhas. É só assim se o livro me traz muitas sensações assim, que, meu Deus do céu, daí eu favorito. Porque eu me sinto mais envolvida na história, eu me imerso mais na história quando a história é maior. E assim, um livro menos de 300 páginas é mais difícil me envolver dessa forma. Então eu acho que por isso que eu acabei não favoritando ele, mas ele é um livro muito, muito bom de ficção científica, onde nós temos o contato dos homens com outros seres de outros planetas, e esses outros seres são muito parecidos com os homens, então o livro fala muito sobre colonização e foi muito incrível a forma que a autora abordou aqui no livro, eu recomendo muito ele. Um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. E eu acho que isso acontece com livros que têm algumas problemáticas e como o livro é bom, depois que você termina a leitura, você termina muito emocionado, 5 estrelas, mas depois você para pra pensar assim nos probleminhas que tem no livro e que ele não merecia tanto 5 estrelas. Até poderia ser favorito, né? Por ser uma história marcante, uma leitura marcante, mas ele tem uns probleminhas que poderia diminuir a nota. E nesse caso eu escolhi 2 livros aqui também pra vocês. O primeiro é Verity. Gente, a minha experiência com esse livro foi surreal, porque eu não conseguia parar de pensar nele, eu queria passar a noite lendo esse livro pra saber o final dele, e ainda o final, assim, ó, é de explodir a cabeça, você fica doido, porque você não tem certeza ainda no final. Então, a minha experiência com esse livro, assim, de leitora, de não querer largar o livro, a escrita da autora era muito envolvente, o mistério era muito legal, foi com certeza assim incrível, foi um livro favorito pra mim da Colleen Hoover, mas ele tem alguns probleminhas, ele tem algumas coisas assim meio perturbadoras que eu acho que ele não merece ser um livro 5 estrelas, mas eu acabei dando por conta da experiência que eu tive com o livro e também pela história ficar muito na minha cabeça, assim, ficou muito marcante essa história pra mim. Esse aqui foi o primeiro thriller que a Colleen Hoover escreveu e eu gostei muito dela como autora de thriller. Ele conta a história de uma escritora que ela vai ser ghostwriter de uma outra escritora que sofreu um acidente e não vai poder continuar a história de uma série de livros dela. Então vem essa escritora nova pra continuar a série e ela passa uns dias na casa da Verity, que é essa escritora que sofreu o acidente e acaba conhecendo o marido dela, o filho,
filho e coisas estranhas começam a acontecer e ela acaba descobrindo umas coisas muito estranhas. Então ele é um livro envolvente no suspense mesmo, e ele tem romance também, mas é o de menos. Eu gosto mais do mistério que tem nele e na tensão que tem aqui no livro também. E outro livro que ficou muito marcado pra mim também foi Os 13 Porquês. Esse livro aqui até saiu série na Netflix, e daí muitas pessoas conheceram a história, e vendo assim a fundo, ela tem uma problemática porque a menina aqui, ela comete suicídio e ela grava 13 fitas pra mandar pra pessoas que de certa forma contribuíram pra saúde mental dela. Então ela manda pra pessoas que fizeram bullying com ela, que aconteceu alguma situação específica que deixaram ela muito mal, e ela tenta explicar, né, 13 porquês dela ter se matado pra essas pessoas. E vendo, até na sinopse do livro, ele é bem problemático, e além dele trazer um tema muito pesado, ele tem algumas cenas mais explícitas também de suicídio. Então ele tem uma problemática que eu acho que ele não merecia ser um livro 5 estrelas, mas eu acabei dando 5 estrelas por conta de me envolver também na história e querer saber, até chegar no final do livro, tudo que ia acontecer. Me envolvi muito com a leitura. Eu também acredito que li em um dia, porque é super rápido. Foi com certeza uma história que ficou gravada na minha mente, assim, em detalhes. E saiu ainda mais a série pra fixar ainda mais isso. Então por isso que eu acabei dando 5 estrelas pra ele, mas vendo bem, ele não merecia ser um livro 5 estrelas. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Eu trouxe aqui pra vocês o último livro da trilogia Das Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, Luneta Amber. Porque, gente, quando eu li o primeiro livro, eu não achei nada demais, sabe? Eu achei bom, legal, divertido, mas tava muito abaixo, assim, das minhas expectativas. Eu não tava tão interessada na história mais, e eu até tava cogitando em abandonar, mas eu já tinha o segundo e o terceiro livro aqui. Então, daí eu fui ler o segundo livro e fiquei mais desanimada ainda, gente, porque foi o que eu menos gostei dos 3 livros, foi o segundo, o que é muito diferente das outras pessoas, porque eu vi as outras pessoas falando que o segundo livro era o melhor, e eu não tinha gostado tanto do segundo livro. E daí eu fiquei, ai, não, por que eu vou continuar essa série? Mas daí eu tinha aqui o terceiro livro, eu fiquei, gente, mas eu tenho o terceiro livro. Eu insisti nessa série, gente, isso não acontece comigo, normalmente eu abandono, mas nessa série eu quis insistir, até porque saiu a série da HBO, Das Fronteiras do Universo, então eu pensei, essa eu acho que vale a pena eu dar uma chance e ir até o fim. E daí, gente, o terceiro livro me pegou de um jeito que eu não sei explicar pra vocês. Eu me encantei pela história aqui no terceiro livro. Eu não sei, foi no terceiro livro que ele me conquistou. Eu já tava acabando. E agora eu tenho vontade de reler os outros, porque parece que eu li errado. Agora que eu dei 5 estrelas e favoritei o último livro. Então esse com certeza foi um livro que me surpreendeu, porque eu não esperava por isso. E se você quiser saber mais sobre a trilogia Das Fronteiras do Universo, tem um vídeo aqui no canal, então eu não vou falar sobre a história pra vocês assistirem o vídeo que eu fiz. E eu vou mostrar mais um livro também que me surpreendeu, que foi um livro nacional da Laura Conrado, O Dia Depois do Fora. Gente, quando eu vi esse título, eu pensava, é um romance. Eu não tava dando moral pra esse livro, sabe? Que eu fosse gostar dele, que ele fizesse o meu estilo de romance. E daí, quando eu fui ler ele não é um livro de romance. E eu fiquei chocada com o quanto eu me envolvi. Li o livro em um dia e marquei muitas coisas aqui no livro, muitas frases muito legais, e ele é um livro meio que motivador. Eu não sei explicar, gente, porque ele tem uma coisa muito legal, que é o loop temporal, porque a menina, ela acaba vivendo o dia depois do fora várias e várias vezes. Então tem aquele realismo mágico, e eu gosto às vezes de histórias assim. E o engraçado foi que ela desejou isso, porque ela levou o pé na bunda no final de semana, e daí ela não queria que chegasse a segunda-feira, porque na segunda-feira ela ia encontrar o ex-namorado na faculdade. Então ela queria viver o domingo, né, com a sua família ali de novo. Ela não queria que chegasse a segunda-feira, e isso acaba se realizando. Só que daí acontece várias e várias vezes, dela não sabe como sair disso. Então acaba sendo muito divertido, e ela acaba levando várias lições pra ela, porque esse término de namoro tem muito mais a ver com ela, com a personalidade dela, com as coisas que ela fazia, gente. Maravilhoso. Eu recomendo muito esse livro pra vocês. Ele é um livro, assim, muito motivacional, muito divertido, e você lê ele em um dia, você não consegue largar a história, e ele não acaba sendo repetitivo por conta desse looping que tem. Ele
fica mais assim no começo, depois vai mudando um pouquinho as coisas. Um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Gente, eu leio de tudo. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu leio um pouquinho de tudo, mas um gênero que eu leio pouco ainda e que eu quero mais ler é ficção científica. As ficções científicas que mais me surpreenderam foram esses 2 livros do Blake Crouch, que eu amei demais, gente. Eu recomendo os 2 pra vocês e os 2 foram livros 5 estrelas. No Matéria Escura, nós temos uma história de um cara que ele foi raptado e quando ele acorda, ele tá em uma vida totalmente diferente, porque antes ele era um professor casado com filho e agora ele é um físico super famoso e então ele quer descobrir o que aconteceu e voltar para a família dele. Então ele é um livro bem eletrizante que você não consegue parar de ler. E nesse livro aqui ele fala sobre um experimento científico que prometia ajudar pessoas com Alzheimer, mas ele meio que sai assim, ó, do controle porque acontece um monte de coisa que eu não posso contar pra vocês, que eu acho que é spoiler. Mas nós temos, ao mesmo tempo, a história do passado, da cientista descobrindo esse estudo e realizando ele. E no presente, nós temos um detetive tentando descobrir por que as pessoas estão tendo memórias que não eram memórias delas. Tipo, meio que aconteceu uma epidemia que vai passando para as pessoas e elas vão lembrando de memórias que não faziam parte, assim, da vida delas. Então, é algo muito doido com experimentos científicos. E eu recomendo muito essas 2 histórias desse autor incrível da ficção científica. Um livro 5 estrelas que valeu hype. E, gente, eu preciso falar, né, que Taylor Jenkins Reid vale muito o hype. Eu digo para vocês, não fiquem adiando essas leituras, porque é muito, muito difícil você não gostar desses livros. Sério, não tenham medo. Não tenham medo, gente. Eu fui ler eles com muita expectativa e superou, assim, minhas expectativas. Sério. É muito difícil vocês não gostarem. Vocês vão estar adiando uma autora favorita, vão estar adiando um livro favorito, 5 estrelas. Se você tá procurando, eu tô procurando um livro 5 estrelas favorito. Leiam Evelyn Hugo ou leiam Daisy Jones e The Six. Depende da pessoa, gosta mais de um e do outro. Eu gosto mais do Evelyn Hugo, mas esse aqui, sério, assim, é igual pra mim os 2. E eu não vou falar muito dos livros, porque eles são livros hypados, vocês já devem estar cansados de saber sobre eles. Eu pulei uma pergunta. Um livro 5 estrelas de não ficção. Gente, os livros de não ficção que eu já li são livros de biografias. E daí eu acho muito estranho avaliar a história de uma pessoa, né? Como que a gente vai avaliar a história da tal pessoa vale 5 estrelas? Tá, mas é a história real da pessoa, né? É meio estranho. Então, eu não vou mais fazer isso de avaliar biografias, mas esse mês eu li um livro de não ficção que não é biografia, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E eu gostei muito dele, gente. Ele foi 5 estrelas, então eu consegui achar um livro aqui para essa pergunta. Eles são textos de palestras que a autora fez lá em 1920, alguma coisa. E ela fala nesses discursos sobre escritoras muito famosas de antigamente e como que o privilégio do homem poder escrever é muito diferente da realidade que essas autoras incríveis dos clássicos da literatura tinham naquela época. Por exemplo, as irmãs Brontë, a Jane Austen. Então ela dá esses discursos feministas que são incríveis, gente. Falando do quanto teria sido mais importante ainda as obras dessas mulheres se elas tivessem um teto todo seu, que seria uma independência financeira, ou pelo menos terem a privacidade de estarem a sós em um lugar para poder se concentrar na sua escrita, porque não tinha isso naquela época. Então é muito legal a forma que ela explica as coisas, voltando para o passado e vendo também que ela falou isso lá nos anos 20, é mais incrível ainda, gente. Ela era muito à frente do seu tempo, porque nos anos 20 ainda faltava muita coisa aí pra independência da mulher. E também o livro acaba sendo triste, porque esses assuntos ainda precisam ser enfatizados e a gente precisa ficar explicando isso hoje em dia. Então, gente, é um livro muito bom, que vai te ensinar muita coisa e eu me senti, assim, maravilhada depois de terminar essa não ficção da Virginia Woolf. E a última pergunta, um livro 5 estrelas para todo mundo
tudo menos pra você. E agora no caso são recomendações que não são minhas, mas tenho certeza que muitos de vocês gostam e podem gostar, então leiam, gente, tá? Não é só porque eu não gostei que vocês não vão gostar. E eu quero falar de duas leituras que eu tenho certeza que a maioria dá 5 estrelas, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Gente, eu não gosto desse livro. E eu fico com medo de falar porque que eu não gosto, porque, sério, eu já recebi muito hate de falar que eu não gosto desse livro, porque as pessoas falam que eu não entendi o livro. Mas não, gente, mas não. Eu simplesmente achei chato o livro. Não que eu não tenha entendido, eu entendi a história. Mas eu lia e não via a hora de terminar o livro, sabe? Eu tava cansando. Ele parecia ser um livro muito leve, mas ele era muito demorado. E eu acho que foi mais da escrita da autora mesmo, porque tinha tudo pra eu gostar da história. Eu gosto muito de romances clichês, eu gosto muito de romances de inimigos pra amigos, eu gosto muito de romances gays, eu leio muito livro de romance gay, mas eu acho que foi a escrita da autora, não funcionou comigo. Eu tava achando muito chato e não briguem comigo, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês gostam, dão 5 estrelas, então tudo bem. Outro livro que eu também vivo falando que eu não gosto é da série do Povo do Ar. O Príncipe Cruel também, gente, não funcionou comigo. Essa fantasia não me conquistou pelos personagens e eu achei muito bobinho também muitas coisas que tinha na história. E não foi livro 5 estrelas pra mim também, gente. Eu dei 3 estrelas e meia, eu até dei 4, eu acho, pro primeiro. O problema foram os outros dois que eu fui diminuindo. Dei 3, 2,5 pro último. Mas ele é 5 estrelas pra muitas pessoas. E é isso, gente. Me conte aqui nos comentários se você pegou alguma recomendação que eu mostrei aqui no vídeo. E qual livro que você deu 5 estrelas que eu ainda não li, que você acha que eu vou gostar bastante. Me deem recomendações de livros 5 estrelas. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com as outras tags que eu já respondi aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!